Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Estão prontos para a palavra? Hoje temos uma palavra muito poderosa e a razão é porque vamos falar do poder. Quantos precisam de poder na vida? Amém? E este poder que falamos é o poder de operar milagres. A palavra dunamis, de onde temos a palavra dinamite, ou dínamo, ou dinâmico. Muitas vezes a palavra milagre nos evangelhos, no Novo Testamento, é a palavra dunamis. Por exemplo, você encontra em Gálatas 3:5, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé. A expressão aqui, operar milagres, é na verdade, Deus opera dunamis entre vocês. Assim, dunamis é poder miraculoso. Poder que produz milagres. Poder que é miraculoso. Não é realizado pela vontade do homem, não é alguma coisa que vem do homem, mas vem do céu, vem de Deus. Jesus disse em Atos 1, versículo 8, recebereis... Está muito fraco. Diga de novo, recebereis... Grite 3 vezes. Poder. Se estiver na América, vão ouvir dizerem power. Se for na China, pau. Certo? Mas a palavra grega aqui é dunamis. Poder miraculoso. Jesus disse, recebereis poder miraculoso quando o Espírito Santo vier e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Não somente testemunhar, mas ser testemunha. Ser é mais importante do que fazer. Amém? O ser qualifica o que você faz. Ser-me-eis testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é este poder dunamis? Jesus disse aos seus discípulos para não irem pregar, mas tardar e esperar até que fossem revestidos de poder do alto. Amém? Deu instruções claras de que não deveriam ir até que fossem revestidos do poder do alto. Hoje vou responder algumas perguntas. Em primeiro lugar, que poder é esse? Número 2, qual é a definição bíblica de como recebemos este poder? Ok? A definição de poder e como a Bíblia descreve a forma como recebemos este poder. Em terceiro lugar, para aqueles que receberam este poder, por que não estão exercendo este poder? Eu vou tentar responder essas perguntas. Primeira, que poder é esse? Segundo, como ele vem? Terceiro, aqueles que receberam, por que não exercem? Vou dar textos bíblicos, por isso vai ser uma pregação de ensino. Você está pronto? Vimos que Jesus disse para os seus discípulos esperarem, não pregarem ainda, esperarem até serem revestidos do poder do alto. Em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, já afirmamos antes que o primeiro Pentecoste foi no Monte Sinai. Deus deu a lei, os 10 mandamentos. Se perguntar a um judeu, ele vai dizer que o primeiro Pentecoste foi quando a lei foi dada no Monte Sinai. Deus deu a lei no Monte Sinai e foi o primeiro Pentecoste. E o que aconteceu no Monte Sinai? 3.000 pessoas morreram, o que demonstra que a letra mata. Então temos um novo Pentecoste. E Deus seguiu a ordem das festas. Diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Deus não mandou o Espírito antes, mas quando se cumpriu totalmente, Deus deu a lei. Não, Deus deu o Espírito. E desta vez 3.000 pessoas foram salvas. A letra mata, o Espírito vivifica. Isso aconteceu no Monte Sião.
Assim Deus quer que nos movamos do Monte Sinai para o Monte Sião. Contudo, alguns crentes têm seus pés nas duas montanhas. Isso é Babilônia. Confusão. Amém? O cristianismo não é lei, mas graça. É totalmente graça. Amém? É a total vida do Espírito. Nós vamos ver agora como eles receberam o poder que Jesus prometeu para eles. E cumprindo o dia de Pentecostes, percebemos aqui que quando eles começaram a falar em outras línguas, o povo os escutou falar das maravilhas de Deus. No primeiro Pentecoste, no Monte Sinai, Deus falou das obras dos homens. Não farás, não farás, não farás obras dos homens. Mas no novo Pentecoste, o Espírito de Deus falou das maravilhosas obras de Deus. Ele não veio para glorificar o homem, veio glorificar a Cristo. Posso ter um amém? Continua o texto e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O incrível é que às vezes escuto pregadores dizendo coisas assim: quando o Espírito vem, é tão lento. Temos que esperar, temos que jejuar, temos que orar, temos que confessar os pecados, ter certeza que a vida está correta. Temos que fazer orações, fazer vigílias. Parece que o Espírito Santo é tão vagaroso, tão lento, mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes ele veio como um vento veemente e impetuoso. Ele quer enchê-lo mais do que você quer ser cheio. Veja, no livro de Ezequiel, Ezequiel teve uma visão do Espírito Santo, a Shekinah da glória de Deus, deixando o tabernáculo depois que Israel pecou, adorando ídolos. Finalmente Deus disse: eu vou embora. E então Ezequiel teve uma visão do Espírito Santo deixando o templo de Deus. Primeiro a glória foi para cima do templo e ficou pairando como se não quisesse ir. Depois se moveu para o átrio exterior e ficou lá como se não quisesse ir. E depois finalmente cruzou o monte do templo para o Monte das Oliveiras e lá também pairou como se dissesse: eu tenho que realmente ir. E finalmente voltou para o céu. Esse mesmo Espírito Santo veio como um vento impetuoso no dia de Pentecoste. Por isso essa ideia que o Espírito vem vagarosamente, mas quando sai rapidamente porque alguém comeu algo na hora do culto. O Espírito Santo estava aqui alguns instantes atrás, mas ele saiu porque vocês estavam conversando. Já ouviu esse tipo de ensino? Não, isso é o oposto de como é o Espírito Santo. Quando ele sai lentamente. Quando vem impetuosamente. Assim ele age. Eu quero que saiba de algo. O Espírito Santo nunca deixa o crente. Jesus disse: ele habitará com vocês para sempre. Amém? Você pode entristecê-lo, mas nunca lhe deixará ou abandonará. Habitará com você para sempre. Amém? Agora, vamos adiante. Quando o Espírito Santo veio, a Bíblia nos mostra que veio um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas. Uma outra versão diz divididas, porque os judeus só podiam comer animais que tinham as unhas partidas. Divididas. Por isso vieram línguas repartidas, como se dissesse: podem colocar na boca. Porque todos eram judeus, no cenáculo, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Note bem, aqui diz que todos foram cheios, e eles falaram, não foi o Espírito Santo. Amém? Amém? Está claro que eles foram cheios e começaram. Quem começou? O Espírito? Não, eles começaram a falar, conforme o Espírito lhes deu a capacidade. Alguém pode dizer: Pastor Prince, eu não sou de uma denominação que acredita que quando você é cheio do Espírito, você começa a falar em outras línguas. Tudo bem, não tenho problema com isso. Nossa comunhão é em torno do sangue de Jesus e não baseada nos dons do Espírito Santo. Eu entendo isso, amém? Você é meu irmão em Cristo. Amém? O fato é esse. Quanto a nós,
queremos tudo que o Novo Testamento nos promete. Porque todas as promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Amém? Não somente a salvação, mas tudo que o sangue de Jesus comprou para nós. O fato é esse. É verdade que você pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em outras línguas? Bem, nós vemos o exemplo no dia de Pentecoste. Alguns podem argumentar e dizer, esse foi o primeiro Pentecoste, foi uma ocasião única, eles estavam falando uma linguagem não conhecida para as pessoas que estavam lá, mas a Bíblia não diz que as línguas são para a pregação, mas diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Pelo que eu entendo, todos os crentes, incluindo eu, necessitamos de muita edificação. Somente os edificados podem edificar. Amém? Quando oramos em língua, que parte de nós ora? 1 Coríntios 14 diz, pois se oro em língua, meu espírito ora. A parte de você que foi justificada em Cristo, a parte de você onde Deus habita, meu espírito ora. Quando ora com a mente, com as emoções, pode cometer erros. Mas se ora no espírito, não comete erros. Amém? E ora da parte de onde vem a fé. Aleluia. Amém? Podemos ter muitas definições da Bíblia para tudo. A Bíblia não diz que quando oramos no Espírito temos que orar com mais entusiasmo. Mas diz que quando oramos em língua o nosso Espírito ora. Então Paulo diz, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também com entendimento. O que é orar em Espírito? Orar em línguas. Orar com entendimento é na sua língua nativa. Amém? Note que Paulo não diz, eu vou orar com entendimento quando estiver na igreja, mas disse, orarei com espírito, mas também com entendimento. O problema com a igreja em Corinto era este. Eles somente falavam em línguas quando se reuniam e falavam em voz alta como sinal de espiritualidade. Mas em casa não falavam em línguas. Não entenderam o propósito desse dom. Existia muita desordem na igreja, as pessoas gritando em línguas. O orar em línguas não é para você falar para a igreja. Quando você ora em línguas, você fala com Deus em uma língua sobrenatural. Mas o dom de variedade de línguas é Deus falando com a igreja através de alguém falando em línguas, que necessita de um intérprete, que tem o dom da interpretação de línguas. O dom de variedade de línguas, quando é Deus falando com a igreja, não são todos que possuem. Mas falar em línguas é para todos. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Falarão em novas línguas. Posso ter o amém? É para todos os crentes. Aleluia. Amém. Eu quero dar outro exemplo. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um italiano, Cappuccino, Salvatore, Capiche, foram os primeiros gentios a serem salvos no livro de Atos. E quando ele estava pregando lá, ele pregou sobre esse poder, dunamis, em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Esse poder é dunamis. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Diga, curando a todos. Jesus curou todos os que vieram a ele. Nunca aconteceu de alguém ter vindo a ele buscar cura e saiu sem a cura. Não. O Jesus da Bíblia curou a todos os que vieram a ele. Porque a Bíblia diz que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. As mesmas promessas que deu aos discípulos, deu a nós. Amém? Milagres, sinais e maravilhas seguirão a sua vida. Amém? Agora eu vou responder a pergunta. Se você foi batizado com o Espírito Santo, por que não vê o poder? Vou responder essa pergunta. Mas antes disso, vamos ver que esse batismo sempre é seguido de línguas. Na mesma mensagem de Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro veio ao clímax do seu sermão e ele disse, de Cristo, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que crê recebe o perdão dos pecados. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Que mensagem? Quando ele dizia que aquele que crê em Cristo receberá o perdão dos pecados. Deus se alegrou com essas palavras. Quando você diz para alguém hoje, se você crê em Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados. Eles chamam o evangelho barato. Eles dizem assim, essa é uma graça barata. Mas o Espírito Santo
desceu no momento que Pedro falou isso. Veja, o Espírito desceu no momento que ele disse: aquele que crê em Cristo terá o perdão dos pecados. Seus pecados são perdoados totalmente, porque Cristo levou todos os nossos pecados na cruz. Amém? Não somos perdoados porque somos bons, somos perdoados porque Cristo levou nossos pecados. Da mesma forma, a Bíblia diz que o Espírito não foi dado porque Cristo não havia sido glorificado. João 7. Agora Cristo está glorificado. Nós temos o Espírito Santo, aleluia. Não temos o Espírito porque somos bons, temos o Espírito Santo porque Cristo foi glorificado. E quando crê nisso, recebe o dom e o dom faz você bom. Amém? Assim, vamos voltar. Como prego sobre a graça, quero sempre voltar para a graça. Mas deixe-me mostrar algo aqui. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, os italianos, os jogadores de futebol. Receberam o dom. Como eles sabiam que tinham recebido o dom? Como aqueles do primeiro século sabiam que eles tinham recebido o Espírito Santo? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Sempre que você fala em línguas, magnifica a Deus. Por isso somos edificados. Quando falamos em línguas, magnificamos a Deus. Amém? Veja bem, como os crentes sabiam, os judeus sabiam que alguém havia recebido o dom do Espírito, porque os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Escute-me com cuidado. Sempre que o Espírito Santo vem sobre alguém, afeta a sua boca. Mesmo no Antigo Testamento, Deus disse para Moisés: ajunta os 70 anciãos, eu vou tirar do Espírito que está em você e vou colocar sobre eles. No momento que o Espírito veio sobre os anciãos, eles profetizaram. Outra vez demonstra que o Espírito, quando vem, afeta a nossa boca. Hoje nós, os carismáticos, nos denominamos carismáticos. Tem pessoas que tremem, pessoas que riem, pessoas que choram, pessoas que fazem outros ruídos, mas escute, isso é só a reação das pessoas. A forma principal de dizer que alguém recebeu o Espírito é que isso afeta a sua boca. Amém? Essa pessoa fala numa língua sobrenatural, seja ela conhecida ou não. Amém? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Glória a Deus. Vamos adiantar até o ministério de Paulo, o apóstolo da graça. O apóstolo de quem aprendemos todas as verdades da redenção. Amém? O apóstolo que Pedro disse que seus escritos eram difíceis de entender. Precisava de revelação para entender os textos de Paulo. Glória a Deus. Esse mesmo Paulo, como está escrito em Atos 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Alguns dizem que já eram salvos, outros dizem que ainda não eram salvos. Esqueçamos desses argumentos por agora. Não importa se eram salvos ou não salvos. Mas vejamos a primeira pergunta que Paulo fez a eles. Por que isso é importante? Você faria essa pergunta para alguém que não é salvo? Ou faria essa pergunta para alguém que é salvo? Mas veja, essa é a pergunta que Paulo faz. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu acredito que eram crentes. Ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Deixe-me dizer para você que quando você recebe Cristo, você tem o Espírito Santo. Ser salvo é como beber água. A água está em você. Outra coisa é mergulhar na piscina. Agora você está dentro da água. Quando recebe a Cristo, o Espírito Santo reside em você. Quando é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo preside sobre você. Está sob seu controle. Assim, eu não estou dizendo que os crentes não têm o Espírito Santo. É impossível ser salvo sem o Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito em você, outra é ser batizado no Espírito Santo. Com evidência de falar línguas. Não negocie o padrão da Bíblia, o padrão da igreja primitiva sobre o batismo com o Espírito Santo.
Paulo fez essa pergunta. Você faria essa pergunta? Recebeu o Espírito Santo quando creu? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Perguntou Paulo: então que batismo vocês receberam? O batismo de João, eles disseram. Eram crentes porque João apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente eles também haviam crido em Cristo, mas não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Versículo 4, e Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Igreja, não aceite nada diferente disso. Amém. Não negocie, não fuja disso, aleluia. Amém. Ser batizado no Espírito afeta a sua boca. É por isso que em Efésios, a propósito, esses homens eram de Éfeso, foram os primeiros discípulos em Éfeso. Eram 12. Se tornaram uma igreja a qual Paulo escreveu a carta aos Efésios. Em Efésios, Paulo disse: deixem-se encher pelo Espírito, falando. Note, ser cheio do Espírito sempre afeta o seu falar. Amém? Antes os maridos amarem sua esposa, das esposas se submeterem aos seus maridos, dos servos darem honra aos seus senhores, dos filhos honrarem os pais, ele diz: sejam cheios do Espírito. Esse é o azeite que faz a máquina do relacionamento funcionar. Amém? Isso é importante. Amém? Veja, se não falar, nada vai acontecer. Ele não vai possuir você. Esse não é o Espírito Santo. Alguns malucos fazem isso, mas isso não é do Espírito. O Espírito Santo é calmo, gentil, poderoso, amável, como Cristo é. Se Jesus Cristo aparecesse agora, ele está aqui, mas se ele aparecesse, você veria um indivíduo gentil, calmo, tranquilo. O Espírito Santo é exatamente como Jesus. É o Espírito de Cristo. Você pode reagir, pode agir assim, pode orar e até gritar. Vai gritar a sua edificação, só isso. Amém? Mas a forma principal que o Espírito se manifesta, de acordo com a Bíblia, é em línguas. Amém? E Paulo disse para os coríntios que se gloriavam por falar em línguas, como alguns carismáticos, quando recebem, dizem: eu recebi. Recebeu? Eles querem mostrar. E querem brincar com as armas de Deus. Quando você vai para o exército e lhe dão uma M16, você não diz: eu consegui, apontando para os amigos, com munição verdadeira, no pente. Não deve brincar com as armas de Deus. Isso aconteceu na igreja primitiva em Corinto. Eles falavam em línguas para impressionar uns aos outros. E Paulo diz: isso é desordem. Mas Paulo não mandou que parasse. Ele disse: não proíbam de falar em línguas. E disse: agradeço a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Pense nisso. Paulo devia orar muito em línguas. Esse pregador do Evangelho da Graça orava em línguas. Mais do que todos os crentes de Corinto. Porque eles somente oravam quando estavam na igreja, para impressionar. O que aconteceria se você orasse 10.000 palavras em línguas em casa? Só precisaria 5 palavras no culto para que as coisas acontecessem. Amém? Veja, anos atrás, eu li um pequeno livro por Jackie Pullinger. Ela é uma evangelista em Hong Kong. Eu assisti o DVD e também mexeu muito comigo. Ela é uma jovem, uma linda senhora com lindo futuro. O senhor falou com ela e disse: eu quero que você vá a Hong Kong para ser missionária lá. Ela foi para lá e sabia algumas poucas palavras em cantonês, mas ela foi para as áreas que os turistas não vão. Amém? Para a área murada, onde estão os bordéis e os viciados. Em todas as esquinas encontra drogados em dor,
na beira das ruas. Ela encontrou uma menina com menos de 5 anos carregando sua irmãzinha porque sua mãe estava trabalhando. Ela cuidava daquele bebê. Era uma situação muito triste. Ela foi, tentou falar com eles. Ela tinha um problema de idioma, ainda estava aprendendo cantonês. Ela sentiu que ela não tinha poder para alcançar esses gangsters e viciados. Até que foi batizada com o Espírito Santo. Tudo está no seu livro Perseguindo o Dragão. Um livro excelente que eu recomendo. Eu prefiro que você leia esse livro do que outros livros e novelas que trazem temor quando você vai dormir. Sobre o fim do mundo. Esse livro é real. Ele é interessante. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela era como muitos crentes que creem. É só o dom das línguas, não tem muita importância. Não demorou muito tempo e ela encontrou um casal que estava cheio do Espírito Santo e o testemunho deles a impactou. Ela perguntou qual era o segredo deles. Eles disseram que oravam em línguas. E ela disse, eu também sou batizada com o Espírito Santo. E perguntaram, você está usando o dom? Ela disse, eu recebi, às vezes uso, não tenho usado ultimamente. Você é rude. Eles disseram, quando Deus dá algo, Ele quer que você use. Você pensa que Deus vai dar algo que não seja de benefício e poderoso? Mas, pastor, eu não entendo. Quando eu falo em línguas, o seu intelecto está sendo provocado, não é? Isso é bom. Porque por anos o seu intelecto tem sido rei. Quando Deus fez o homem, Ele o fez para que seu espírito controlasse a sua alma, seu intelecto. Então a alma controlaria o corpo. Essa é a vontade de Deus. Mas quando o homem pecou, seu espírito se desconectou de Deus. Agora ele é somente mente. Oh, eu sou tão inteligente. Isso não é o demônio, é uma condição médica. Ficamos tão inteligentes. Claro que tem casos que são médicos, mas muitos dos casos são demônios. Outros desenvolvem o corpo. Ou só desenvolvem a mente, ou só desenvolvem o corpo. Demos a glória a Jesus. Temos que permanecer humildes. Alguns estão rindo. Em zombaria, eu sei disso. Mas em um desses dias... Você sabia que é de vital importância entender que quando somos salvos, nosso espírito é vivificado. Agora o espírito se torna o rei da sua vida, controlando sua alma, seu intelecto, suas emoções, controlando o seu corpo. Mas ao invés disso, a mente que tem dominado todos esses anos diz, não entendo essa língua, cale-se, eu é que mando. Amém? Assim a sua mente diz que você deve entender tudo antes de orar. Por isso Deus, na sua sabedoria, nos faz humildes, nos dando o dom das línguas. Falamos o que não entendemos. E é bom que você não entenda, porque muitas vezes você está orando pelo seu futuro. Imagine que você está orando pela semana do seu filho, e na semana seguinte o diabo vai montar um laço para que ele se envolva em um acidente. Se soubesse o que está orando, sabe o que aconteceria com seu filho? Nessa semana e na semana seguinte, e ainda na outra, você ia mantê-lo em casa, com a porta trancada. Amém? Graças a Deus não sabemos tudo que estamos orando. Eu quando fui batizado com o Espírito Santo, quando tinha 18 anos, por um período eu orei em línguas, e eu creio que já orava por você e por essa igreja. Naquela época eu era gago, eu não conseguia falar direito. Muitas vezes quando estava na escola, toda a classe ria de mim, certo? Eu fui um rapaz gago. Durante a adolescência, quando fui batizado, comecei a falar em línguas. E graças a Deus, eu não sabia que estava orando por vocês. Se eu soubesse que estaria pregando para milhares de pessoas todas as semanas, eu diria, Deus, não vou mais falar línguas. Quando você ora em línguas, traz todo tipo de questões para Deus sem perceber. Você pode orar pelo seu passado, pode orar pelo seu futuro diante de Deus. Quando ora com entendimento, você é limitado. Na sabedoria de Deus, Ele nunca daria para você nada que não fosse bom, benéfico e poderoso para a sua vida.
Certo dia eu estava lendo um livro que dizia que as línguas é somente um sino que anuncia que o Espírito Santo chegou. Quando fala em línguas, trim, ele chegou. As línguas são um sinal. É isso que entristece o Espírito, porque não estudamos esse dom. Desprezamos as coisas pequenas. As pequenas coisas de Deus são as mais poderosas. Amém, igreja? Veja que a língua é um pequeno membro no meio do nosso corpo, um pequeno órgão, mas cheio de veneno. Incendeia todo o curso da sua vida. É como o leme de um grande navio. É como uma simples fagulha que incendeia um grande bosque. Essa é a língua. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. É por isso que no dia de Pentecoste, a primeira coisa que o Espírito controlou foi a língua. Agora a sua língua é batizada com fogo do céu. Não fogo do inferno, fogo do céu. Aleluia. Se para aqui vou feliz. Eu prego com alegria. Agora, a grande pergunta. Depois que recebeu, o que deve fazer? É só um título para impressionar as pessoas, dizer eu já falo em línguas? Lembre-se, não podemos fazer pouco caso de alguém que não fala em línguas. Amém? Nunca. Que a sua vida reflita a glória do Senhor, o fruto e os dons do Espírito. Amém? Quando você foi batizado no Espírito, não foi para você mostrar espiritualidade. Deus não encheu você porque você é espiritual. Deus encheu você porque Cristo foi glorificado. Assim como Deus o salvou porque Cristo morreu na cruz. Posso ter um amém? Muitos crentes não veem o poder de suas vidas. Escute-me, você precisa entender isso. Porque você foi batizado com o Espírito Santo, talvez 10, 20 anos atrás. Mas não anda no poder de Deus, no dunamis de Deus. A Bíblia diz que Estevão, em Atos capítulo 6, ele era um dos primeiros discípulos na igreja primitiva, um dos primeiros diáconos. Diz assim, Estevão, homem cheio de graça, algumas versões dizem cheio de fé. A palavra não é pistis, é caris, cheio de graça. Estevão, cheio de graça e do poder, dunamis, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Eram 7 diáconos, mas Estevão foi mencionado porque era cheio de graça e de poder. E por isso realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Quantos querem ser cheios de graça e cheios de poder? Deixe-me perguntar algo, igreja. Quando Estevão foi cheio do Espírito Santo, cheio da graça e cheio do poder, ele entendeu plenamente o Evangelho da Graça? Ele entendeu? Não. Não. Porque Deus deu o Evangelho da Graça para Paulo. Em sua plenitude, as verdades da justiça e da redenção. Amém? Onde estava Paulo nessa época? Ele estava ali num canto, segurando as capas dos que apedrejavam Estevão. Ele era Saulo. Ele estava lá. Em outras palavras, Estevão, cheio de graça e de poder, não entendia plenamente a doutrina da redenção como nós recebemos de Paulo. Mas ainda assim ele fez maravilhas e sinais diante do povo. O que você acha que ele fazia todo o tempo? Ele orava em espírito. Isso nos explica algo. Nos diz que existem pessoas e até igrejas que não têm as doutrinas totalmente corretas, mas realizam milagres e maravilhas para a glória de Deus. Já viu pessoas e igrejas que manifestam milagres, curam enfermos e expulsam demônios? Você já viu isso? E você percebe que eles não entendem as verdades do novo concerto. Assim, em outras palavras, você pode ter poder sem ter doutrina. Por isso não pode julgar ninguém pelo poder. A vontade de Deus para nós é que entendamos a doutrina. É por isso que em Romanos, Deus gasta os primeiros 7 capítulos mostrando as verdades da redenção e da justificação.
fala da lei e da graça, isso nos primeiros 7 capítulos. E depois, a partir do 8, a vida no Espírito. A vontade de Deus é que tenhamos uma boa doutrina, ok? Com o poder. Assim também em Gálatas, os primeiros 4 capítulos, Paulo fala da lei e da graça. Nos primeiros 4, no capítulo 5 ele diz, andai em espírito. O espírito é mencionado. Uma vez mais, a vontade de Deus é que tenhamos a doutrina, bem como o poder. Mas existem pessoas que têm o poder sem a doutrina. Não tem o tipo de doutrina que Paulo ensinou. Não tem a revelação da redenção. Eles pregam a lei misturada com a graça. É uma mistura. Amém? Isso explica algumas coisas. Voltemos à pergunta. Pastor, o senhor faz muitas perguntas, mas essa é a última. Concluindo. Se você foi batizado no Espírito Santo, por que você não caminha no poder de Deus? Eu creio que a resposta está encontrada na exortação de Paulo quando escreve para o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e Paulo exorta. Timóteo tinha sido batizado com o Espírito Santo muitos anos antes e Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 1, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Veja, o temor é um espírito, é um demônio. Quando você tem temor na sua vida, temor é uma das coisas mais cruéis que pode acontecer com o indivíduo. O inimigo é tão mau que uma das coisas que ele traz para a sua vida é o temor, o medo. Você pode estar nos melhores lugares. Você pode estar numa montanha coberta de neve, numa casa, com a sua família lá, e você tem temor, não importa quão maravilhoso seja o lugar e quão linda seja a família. Se tiver medo, não vai curtir, porque o temor vai dominar você. Amém? Pode estar no hotel 5 estrelas, curtindo suas merecidas férias. Se tiver medo, não importa se o quarto é maravilhoso, se estiver preocupado com a saúde, com o futuro, com o trabalho, estará preso ao medo. Deus não quer o seu povo medroso. Amém? Mas você não tem como tirar o medo, como esquecer do medo. É um espírito, requer um espírito maior para expulsar o espírito do medo. Amém? Paulo disse a Timóteo, por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em ti, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de dunamis, poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto do equilíbrio. Muitas pessoas são desequilibradas. Diga para o seu vizinho, e você? O Espírito Santo que Deus nos deu é o Espírito do poder, de amor e de equilíbrio. E temos que despertar o dom de Deus e expulsar o espírito de medo. Deus colocou em você poder, amor e equilíbrio. O que tem que fazer? Despertar. Anos atrás, eu pregava uma mensagem nos anos 90 sobre orar em línguas e ensinava sobre línguas e como despertar o dom. Eu ilustrava assim, como o chá com leite no fundo. Eu ensinava que os dons de Deus estavam lá embaixo, adormecidos, e precisávamos mexer. Mas descobri que no grego não dava a ideia de mexer com uma colher na xícara, mas dá o sentido de soprar o fogo, abanar a brasa do dom de Deus. Amém? A palavra dom aqui é a palavra carisma. Diga carisma. Fica essa pergunta, pastor Prince, o que faz o senhor pensar que aqui se refere ao falar em línguas? É uma boa pergunta. Vamos responder com exatidão e segundo a Bíblia. Obviamente é algo que você pode fazer se desejar. Isso você concorda. Você pode despertar ou abanar o dom quando quiser. Veja, alguns dizem que o dom aqui é o Espírito Santo. Mas você não pode despertar o Espírito Santo. Ele é Deus.
Sempre que a pessoa do Espírito Santo é mencionada como dom, nunca é a palavra carisma. É sempre a palavra doreia. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, ele disse: arrependei-vos e recebam o doria do Espírito Santo. O dom, quando se refere à pessoa do Espírito Santo como dom, é sempre doria a palavra usada. Mas aqui diz: desperta o carisma de Deus. Carisma são os dons ou fruto da pessoa do Espírito Santo. Carisma é uma dádiva que procede do Espírito. Certo? Quantos dons são mencionados em 1 Coríntios? 12? Não, 9. São 9 os dons mencionados. De todos esses dons, qual o dom que você pode operar com a sua própria vontade? Pode começar ou parar quando quiser. Qual desses 9 dons? O falar em línguas, que veio no dia de Pentecostes. Eu afirmo para vocês que esse carisma que temos que despertar é o falar em línguas. E Timóteo recebeu do mesmo jeito que Paulo entregou para os Efésios em Atos 19, impondo suas mãos. Por isso Paulo diz: o que aconteceu? Por que está com medo? Desperta o dom de Deus que está em ti. Somente um dom pode ser despertado. Escute, há poucos instantes tivemos um mover dos dons do Espírito. Quando os dons do Espírito se movem, como o dom de curar enfermos, até os descrentes são curados. Veja bem, muitos depois do culto vêm a mim e dizem: pastor, o senhor falou da minha doença, ore por mim. E eu disse: por que só veio agora e não quando o Espírito estava se movendo como ato de fé? Eu fiquei envergonhado. Mas agora a unção não está aqui. Eu posso orar por você pela fé e você vai receber pela fé. Graças a Deus que a fé funciona. Mas é bem mais fácil receber quando a unção está se movendo. Mas os dons se operam quando o Espírito quer e não quando nós queremos. Se pudesse operar os dons da cura na hora que quisesse, eu seria assim. Eu mudaria algumas coisas no meu rosto. Você entende? Não ria. Você também ia precisar de muita cura. Podia operar a cura para curar alguma coisa na sua face. Está óbvio que os dons do Espírito não estão sujeitos ao indivíduo, mas se movem quando o Espírito quer. Amém? Mas existe um dom que Deus colocou sob sua mordomia. É o dom de orar em línguas. Paulo disse a Timóteo: desperta ou reaviva o dom de Deus que está em ti. O que ele estava dizendo? Fale em línguas de novo. Quando faz isso, você reaviva o dom. O poder do dunamis de Deus, o amor de Deus e o equilíbrio dentro de você. Amém? Despertar o dom. Você lembra quando vendiam um churrasquinho naquele centro aqui perto da igreja? Eles faziam um churrasquinho no espeto e era delicioso. Você tem que experimentar, é algo realmente delicioso. Você lembra quando os irmãos se encontravam lá para comer? Quando passávamos por lá, víamos aqueles homens com abano gritando: churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho. Você lembra? Eles pegavam o abano e abanavam o carvão e despertavam a brasa. Churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho. Coma um, vai querer mais. Coma um, vai querer muitos. E foi ali, irmão, que eu entendi esse texto, aleluia. Churrasco, a gente via a brasa que estava morrendo, o carvão apagando, mas quando eles começavam a abanar, a brasa, pum, se tornava chamas. Flambada, se tornava chamas. Quando você fala em línguas, você desperta o dom. Você está cercado de ansiedade, temores e começa a falar. Você está abanando a brasa do poder do dunamis da sua vida. Você está abanando o amor, abanando o equilíbrio e pum, pega fogo, explode no seu interior e produz cura para o seu corpo, sabedoria para a sua mente e amor para o coração. E de aí em diante, vai ser difícil você perder e ser derrotado. É tão triste que aquilo que Deus deu à igreja do primeiro século foi esquecido
foi totalmente removido e diluído. A igreja se tornou inteligente, mas sem poder. Nos tornamos aceitáveis, contudo, não temos o poder que tinha a igreja primitiva. Por quê? É fácil de dizer quando o inimigo está com medo de uma doutrina. Se percebe pelo nível de oposição que ele faz contra esse ensinamento. De todos os ensinamentos que foram restaurados ao corpo de Cristo, as línguas, quando falamos sobre o dom de línguas, é como se os demônios se agitassem. As pessoas ficam iradas. Quando falamos de graça, as pessoas se iram. Amém? Isso demonstra algo sobre o diabo. Ele está com medo, com muito medo, que a igreja pregue essa mensagem. O Senhor Jesus estava tão cheio do poder do dunamis que quando tocavam nas suas vestimentas eram curados. Paulo estava tão cheio de dunamis que até mesmo os seus lenços curavam. Era a faixa que cobria a sua cabeça. Eles usavam uma faixa. Quando essas faixas tocavam no corpo das pessoas, elas eram curadas e os demônios saíam. Ele era cheio de virtude, como Estevão. Cheio de virtude, cheio de graça. Quando a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus, ele virou-se e disse: eu percebo que virtude saiu de mim. A palavra virtude lá é dunamis. Eu gosto desse versículo em Lucas 6. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Eu amo isso. Eu amo. Virtude saía de Jesus e os curava. Amém. Deus quer que tenhamos esse poder. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Amém, igreja? Por que a igreja não é poderosa? Porque esquecemos de abanar as brasas. Churrasco, churrasco! O dom de Deus, o carisma de Deus. Amém. É interessante que a palavra aqui usada é carisma. Quando as pessoas querem dizer que alguém é atraente ou que uma mulher tem algo especial numa competição de beleza, ela tem carisma. Ou quando falamos que um orador tem carisma, tal pessoa é carismática. Não é interessante que essas palavras têm a ver com este tempo aqui? Quando a igreja atuava com carisma, você também pode despertar o carisma, o favor. Amém? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que a senhora Jack Pullinger descobriu foi que ela deveria orar por 15 minutos em línguas todos os dias. E aí ela voltou para as ruas e dessa vez, quando ela falou com as pessoas, de alguma forma eles responderam. Não somente isso, mas os gangsters se arrependeram e entregaram suas armas, os viciados jogaram fora as drogas. E quando eles tinham uma crise de abstinência, e ela descobriu que quando eles eram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas, eram libertos dos vícios imediatamente. Se continuasse a orar em línguas. Eu assisti tudo isso no seu DVD. Ela gravou isso em vídeo, caminhando nas ruas com a câmera, filmando e andando pelas ruas da cidade. Você pode ver ela orando pelas pessoas e elas sendo libertas, de forma miraculosa. No último capítulo do seu livro Perseguindo o Dragão, agora ela já falava o cantonês, ela se reunia com os chefes de tráfico e todos respeitavam ela. Não somente a respeitavam, mas a protegiam. Sem que ela pagasse nada, eles respeitavam o que ela fazia. E muitos traficantes e chefes de tráfico receberam Jesus. E também foram para as ruas ganhar outros para Jesus. A primeira coisa que faziam depois que as pessoas se convertiam era orar para que recebesse o batismo com o Espírito Santo. E eles falavam e diziam: eu tinha uma dor, mas a dor desapareceu. David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem. Temos um Desafio Jovem aqui em Singapura, uma casa de recuperação de viciados. Descobrimos que o Desafio Jovem começou com o batismo com o Espírito Santo.
David Wilkerson estava tentando encontrar alguma coisa que sustentasse os convertidos, que recebiam a Cristo, os drogados. Ele via que muitos ainda tinham vício e voltavam para o vício. Mas quando eram batizados com o Espírito Santo, quando continuavam a orar em línguas, eles eram libertos. Porque despertavam o poder dos milagres, que destrói todo vício demoníaco, incendeia a brasa e queima todo tipo de vícios. Amém? Outro dom que temos que despertar é o amor. E como precisamos isso aqui em Singapura? Os doutores descobriram que quando você tem estresse, o seu sistema nervoso autônomo, a parte que você não controla, sempre que você sente amargura para com alguém, ira para com outro, ou estresse, seu corpo não foi desenhado por Deus para lidar com essas emoções negativas. Não sabe o que fazer com elas. Tem que ser colocadas em algum lugar. Seu corpo responde às coisas negativas, emoções de estresse e de preocupação. O corpo tem que descarregar em algum lugar. E acaba descarregando em algum órgão do seu corpo. E o órgão se torna o que sempre apanha quando você está estressado ou afetado com emoções negativas. Afirmam os médicos que especialmente o cólon é atingido quando você tem emoções negativas, medo, preocupação e estresse. O cólon reage. Eu acredito que é porque o seu corpo não foi desenhado para essas emoções negativas. E o corpo diz onde jogar isso. O cólon é o lugar onde jogamos todos os restos. E o corpo diz jogue tudo no cólon. O cólon não sabe como lidar com isso. E formam-se úlceras no estômago e problemas e doenças no cólon. Outras vezes é despejado em outro órgão, porque o corpo não foi criado para essas emoções. O corpo escolhe um órgão para apanhar. Sempre que você tem essas emoções negativas. Mas eu creio que Deus nos deu uma saída para essas emoções negativas. E a saída é nossa boca. Podemos falar e tirar o estresse, orando em línguas. Assim o seu corpo não vai ter que encontrar um órgão para derramar todas as emoções negativas. Quando você fica com raiva, na estrada, eu sei que vocês não passam por isso. Vocês são muito espirituais, eu posso dizer isso porque vejo no rosto de vocês. Mas alguém como eu, dirigindo na rua, e alguém não liga a seta e me corta, eu ainda tenho emoções. Quantos entendem? E o que eu faço? Eu começo a orar no meu espírito em línguas. E isso vem do meu ventre. Quando você sente amargura e ira, onde você sente? Na sua orelha? Você sente no seu ventre. Por isso Jesus disse, do seu ventre fluirão rios de água viva. E isso ele falava do espírito. Deixe fluir as línguas e você vai tirar de dentro de você a amargura pela sua boca. Agora o seu corpo não tem que lidar com o estresse e com a ira. Dizem que as mulheres vivem mais do que os homens. Nessa igreja não, tá? Deus nos dará abundância de dias. E todos digam amém. Mas normalmente as mulheres vivem mais do que os homens. E eles dizem que a razão ou motivo por que isso acontece é porque as mulheres falam o que elas sentem. Ao passo que os homens, machos, fortes machos, guardam suas emoções dentro e morrem mais cedo. O corpo não sabe como se livrar dessas emoções. Amém? Assim, eu digo a vocês que não muito tempo atrás, você pode ver isso na internet, foi feita uma pesquisa, eu li isso há alguns anos na internet, alguns de vocês já devem ter lido isso, um psiquiatra ou um cirurgião na Universidade Oral Roberts fez uma pesquisa com pessoas falando em línguas e ele tinha todos os instrumentos para detectar todas as ondas cerebrais. Ele deixava as pessoas orarem por um tempo em línguas. Eu me lembro do seu nome, Dr. Peterson. Não lembro bem, acho que era Ross Patterson, um nome parecido com esse. Ele era parte da Universidade Oral Roberts. Ele colocou todos os aparelhos em alguém que falava em línguas e ele descobriu que os níveis de estresse caem miraculosamente quando alguém ora em línguas.
Em segundo lugar, o sistema imunológico melhora de 30% a 50%. Hoje não existem remédios conhecidos que possam impulsionar seu sistema imunológico. Nenhum tipo de comida pode melhorar seu sistema imunológico de 30% a 50%. Constatou isso. Não somente isso, libera a endorfina, o hormônio que é liberado quando você exercita, que mata a dor. E também controla a pressão arterial. Vocês que têm problema de pressão arterial, antes de ir ao doutor, ore muito em línguas. Ore em línguas, depois vá para a consulta. Queridos, Deus tem nos dado coisas surpreendentes. Você acha que o Pai Celestial lhe daria algo que não seja importante? Como podemos tratar isso com desdém? Amém? Desperte o dom de Deus. Ame. Quando você ora em línguas, o amor flui. Quando você fica irado com alguém, você sempre sente algo nessa região. E oramos o Espírito a partir dessa localização. Deixe fluir, como rios de águas vivas. Amém? O último elemento é equilíbrio. Como precisamos disso? Amém? Moderação. Muitas vezes não estamos bem mentalmente. Tem pessoas que têm um QI altíssimo, mas fazem coisas tolas. No auge da carreira, eles deixam sua fiel esposa por uma mulher mais jovem. Vemos pessoas fazendo loucuras. No auge da carreira, quando alcançam a meia-idade, cometem loucuras. Você não pode ter equilíbrio com a força de vontade. Requer o Espírito Santo. E essa palavra no grego é sofronismos, que vem de sofronizo. A palavra nizo vem da palavra sozo, salvação. Quer dizer, quando você ora no Espírito, salvação vem para a sua mente. Salva a sua mente. Nossa mente precisa ser salva. Diga para o seu amigo, glória a Deus. Amém? Não é maravilhoso que Deus fez as coisas simples para nós? Orar no Espírito aviva a brasa. Churrasco, churrasco, churrasco! Abane a brasa até que o fogo apareça. Amém? Se torne uma chama com o poder dunamis de Deus. Aleluia! Amém? Amém! Você se torna brilhante. Deixe-me dizer, igreja, não somente orar em línguas, você pode cantar em línguas. Isso ajuda você a fluir no Espírito Santo. Lord, I love you. I worship you, Lord. You're wonderful. Cante no Espírito. Ontem, minha filha cantou em Espírito, cantou em línguas. Quando as crianças cantam em línguas, é algo incrível. Ela cantou assim. A música que ela cantou era muito alegre. Certo dia, minha esposa orava em línguas e minha filha disse para ela assim: mamãe, por que você fala como alguém que está indo para um funeral? Porque nós adultos cantamos assim. Não é assim para eles, né? Ela recebeu o batismo quando tinha 3 anos de idade. E desde então, quando ela tem qualquer estresse, quando vai para a escola, quando tem uma prova, ela e minha esposa, sempre que vão para a escola, oram em línguas. É uma forma incrível para as crianças liberarem o estresse. Amém, amém. Irmão, Deus ama tanto você. Não despreze os pequenos dons, porque são as pequenas coisas de Deus que dão grande poder. São as pequenas coisas que liberam as grandes. Amém, igreja? Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Isso é um privilégio. Você vai usá-lo? Vai abanar as brasas? Como homem do churrasco? O realizador de milagres? Você quer isso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por todos aqueles que não receberam esse dom, o batismo com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Amém? E eu vou orar assim, convidando o Senhor Jesus para batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Amém?
E depois vou contar até 3 e todos vamos falar em línguas. Amém? Escute, você vai sentir sua boca pesada e sua língua vai querer falar algo. Deus não vai forçar você a falar. Você tem que falar pela fé e o Espírito vai fluir. Ele vai lhe dar a capacidade. Você está pronto? Levante sua mão nesse lugar e nos auditórios adjacentes. O poder de Deus está aí como está aqui. Glória a Deus em nome de Jesus. Pai Celestial, eu agradeço pela promessa do Espírito Santo. Jesus disse: receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Jesus prometeu e nós cremos. Agora mesmo, Pai Celestial, em nome de Jesus, encha, inunde e batize todos que escutam a minha voz com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Cante em línguas. Vamos continuar orando em línguas. Ore. Você que nunca falou em línguas antes, abre os seus lábios em fé. Comece a falar. Amém. Amém. Não deixe sua mente impedir. É o Espírito Santo que vem sobre você. Fale em línguas. Deus honra a sua palavra. Libere dentro de você. Abra os seus lábios e fale em línguas. Você no outro auditório, comece a falar. Olhe para mim agora. Você pode parar quando você quiser. Você é mordomo desse dom. Pode também começar quando quiser. Pode parar, percebeu? Não fique como alguém que não tem controle. Não está fora do seu controle. É um dom poderoso. Não tente mostrar como alguém que está fora do controle tentando ser espiritual. Não seja estranho. Seja ação, normal, sólido, estável, poderoso, amável, gentil, como Salvador. Amém? Ore em línguas, o máximo que puder, e viva a vida vitoriosa. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.